simbolismo surgiu nas últimas décadas do século XIX com o objetivo de negar o materialismo que dominava o pensamento da época. O otimismo da era das revoluções sai de cena, cedendo espaço a um olhar mais reflexivo e pessimista, que visa analisar e atingir a alma humana através de textos que valorizassem as sensações. A sociedade do final do século XIX é marcada por um sentimento de total inquietação proveniente das descobertas científicas e indefinições quanto a valores e convicções humanas. O período é caracterizado também pela enorme crise social desencadeada pela disputa econômica entre as grandes potências mundiais posteriormente à Revolução Industrial. Diante de uma visão extremamente pessimista do mundo, os simbolistas procuravam, no mais profundo eu, uma resposta para todas essas inquietações e uma solução para todo esse sentimento de angústia. O simbolismo é um movimento artístico francês do final do século XIX. Os poetas Baudelaire, Verlaine, o pintor Gauguin são simbolistas. No Brasil, nós temos a poesia de Cruz e Souza e este quadro do Eliseu Visconti mostra bem o que é o simbolismo. Os simbolistas são místicos, subjetivos, transcendentes. Mas é na musicalidade da palavra, do verso, que o poema simbolista é tão envolvente. Na casa grande, tudo é deserto. No porão escuro, a vida se completa. Vem ao mundo um negro liberto, o futuro confirmará. Ele será poeta. Perdão pelas rimas, vício do ofício. De novo, eu vou passar do verso à prosa para melhor descrever o que foi minha curta vida. Nasci no porão de uma grande casa de família em Desterro, que hoje é conhecida como a cidade de Florianópolis. Aprendi vários idiomas e tive a chance de estudar nos melhores colégios do meu tempo. Excursionei o Brasil inteiro numa companhia, não como ator, mas como ponto. Eu dava cola quando os atores não sabiam o texto. Aproveitei as turnês para participar de várias manifestações pela abolição. Surgiu a oportunidade de me mudar para o Rio. Pude entrar no universo que sempre admirei, o mundo das letras. Colaborei com vários jornais e comecei a preparar meu primeiro livro de poesias. Em vida, publiquei apenas 2. Um deles, Missal, escrito em prosa. Outros vieram depois de minha morte, aos 36 anos, assim como o reconhecimento da crítica. Demorou, mas descobriram que eu era o maior expoente do simbolismo brasileiro, um estilo literário que abriu os caminhos para o modernismo e a Semana de 22. Posso não ter tido tempo para realizar tudo o que eu queria em vida, mas me tornei o maior símbolo de uma escola literária que valoriza o espírito sobre a matéria. Meu nome é Cruz e Souza, sou um cidadão negro brasileiro. Cruz e Souza é o poeta negro, o único poeta negro de dimensão universal na literatura brasileira. Ele é considerado no mesmo padrão de poesia dos grandes simbolistas franceses. O simbolismo é uma tendência literária da poesia, que surgiu na França no final do século XIX. É uma poesia com interesse maior pelo particular e individual do que pela visão geral. Uma poesia que se opõe à poética parnasiana e se reaproxima da estética romântica. Os simbolistas procuram o mais profundo do eu e buscam o inconsciente, o sonho. O simbolismo apareceu entre nós como uma reação a essa poesia fria, sem nenhum elemento do inconsciente, do irracional, das coisas mais profundas do ser, que era o parnasianismo. Violões que choram. E ao falar dos violões, ele usa o verso e aliterações, né, repetições de sons para fazer os sons do violão com as palavras. E fica uma estrofe linda que é assim: vozes veladas, veludosas vozes volúpias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Rio do esquecimento tenebroso, amargamente frio, amargamente sepulcral lutuoso, amargamente rio. Ó meu verso, ó meu verso, ó meu orgulho, meu tormento e meu vinho, minha sagrada embriaguez e arrulho de aves formando ninho. Ó meu verso soluçante, meu segredo e meu guia, tem dó de mim lá no supremo instante da suprema agonia. Não te esqueças de mim, meu verso insano, meu verso solitário, minha terra, meu céu, meu vasto oceano,
meu templo, meu sacrário. Rio do esquecimento tenebroso, amargamente frio, amargamente sepulcral lutuoso, amargamente rio. Poeta simbolista, nascido em Minas Gerais no ano de 1870, Alfonso de Guimarães dedicou-se a uma escrita que privilegiava temas como o amor, a morte e a religiosidade. Trata-se de um dos poetas brasileiros mais místicos. Além dessa característica, encontramos em seus poemas a nostalgia de um tempo e de um espaço esfumaçados na memória, impondo-se para sobreviver no presente. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. O pré-modernismo não é considerado uma escola literária, porque é somente período antes do modernismo. De fato, por isso é considerado um período de transição. Teve início em 1902 com o lançamento dos livros Canaã e Os Sertões e termina com a Semana da Arte Moderna em 1922. Com os seguintes objetivos: ruptura com o passado, denúncia da realidade, regionalismo, tipos humanos marginalizados, como exemplo sertanejos, mulatos e caipiras. Ela entrou para a história com o nome de Guerra de Canudos, mas o escritor Mário Vargas Llosa preferiu batizá-la de Guerra do Fim do Mundo. Um nome bem apropriado, já que para os beatos de Antônio Conselheiro, o mundo acabou de verdade. O Conselheiro era um pregador mais ou menos nômade, que andava à deriva pelo mar de areia do sertão. Ele foi juntando fiéis e em 1893, quando já tinha 8.000 seguidores, encontrou seu porto seguro no interior da Bahia. Lá, ele fundou o Arraial de Canudos. Apesar de mais parecer uma favela, a vila chegou a ter quase 30.000 habitantes e 5.000 casas. Mas à medida em que ia se tornando cada vez mais independente, essa cidade evangélica começou a ser mal vista pelos homens poderosos da Bahia. Um episódio corriqueiro de deslealdade comercial foi o estopim de um confronto que durou um ano, mobilizou todo o Exército Nacional e causou a morte de pelo menos 20.000 pessoas. Um dos conflitos sociais mais trágicos da história do Brasil. O Arraial de Canudos foi arrasado, o conselheiro e todos seus seguidores dizimados, e depois de 5 batalhas sangrentas, o exército brasileiro enfim venceu sua luta mais inglória. Mas o massacre, pelo menos, resultou numa obra-prima da literatura, o livro Os Sertões, escrito pelo repórter Euclides da Cunha, testemunha ocular da tragédia. Existem 4 poetas principais pré-modernistas brasileiros que fixaram suas obras em determinadas regiões do Brasil, retratando temas específicos e usando tipos humanos bem característicos. São eles, Euclides da Cunha sendo o principal deles, com retratando a região Nordeste com o tema sobre a miséria do nordestino e a submissão religiosa, tipo humano nordestino. Graça Aranha usou a região do Espírito Santo e o tema foi a adaptação dos imigrantes europeus, alemães principalmente, ao Brasil, tipo humano e imigrantes. O terceiro, que é o Lima Barreto, retratou a periferia do Rio de Janeiro, fazendo uma crítica ao preconceito racial, tipo humano negros. O quarto, que é Monteiro Lobato, região de São Paulo, Vale do
Paraíba fez uma crítica política relacionada com a agricultura e sobre o descaso do governo com a população, tipo mano, caboclo, lavrador. Nasci e vivi na cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX, mas o mais importante é que o Rio de Janeiro viveu e ainda hoje vive em mim. Minha mãe, uma professora, morreu quando eu ainda era criança. Meu pai nos criou até não mais poder. Cheguei a ingressar na escola politécnica, mas fui obrigado a abandonar os estudos para trabalhar e sustentar a família. Tinha um trabalho burocrático que eu detestava e um outro no qual estava minha verdadeira alma, escrever. Fui cronista de jornal e autor de livros que hoje são clássicos da literatura brasileira, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas a minha literatura era diferente da que faziam os chamados grandes escritores do meu tempo. Meus personagens não viviam no Rio dos bairros chiques da burguesia, viviam também no Rio dos subúrbios, que o poder queria que fosse invisível. E isso despertou a ira dos críticos literários daquele tempo, incapazes de reconhecer o talento de quem se recusa a se conformar. Isso me doeu, mas não me impediu de seguir escrevendo. Usei o álcool para aliviar a dor, o que obviamente não foi nem nunca será a solução para nada. Com o tempo, os excessos me custaram caro, me levaram até para o hospício, mas a grande loucura foi a daqueles que não reconheceram o poder da minha literatura. Hoje estou mais vivo do que nunca. Sou leitura obrigatória em escolas e universidades e meus livros ganharam edições de luxo. Sou Lima Barreto, sou um cidadão negro brasileiro. De tudo que é nacional, todos estrangeiros. Visto-me com plano nacional, calçam botas nacionais e assim por diante. Ele era um patriota exemplar, um nacionalista convicto, interessado na verdadeira alma brasileira. Che, né, oré, tanto de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Um homem que levou às últimas consequências o amor por sua terra. A nossa terra? E nos terrenos mais férteis do mundo, tudo na nossa terra, extraordinário. Quaresma, você é o vice-soldado. O que faz um cidadão tão exemplar ser tão castigado? Um sonho de prosperidade que torna-se moléstia, alucinação e sentença ao inferno.